Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos fazer a correção da prova de vocês e só fazendo uma breve explicação. Muito embora a agenda esteja diferente e vocês estejam fazendo a correção, não significa dizer que vocês não vão fazer a atividade de vocês proposta lá na agenda. Façam a atividade proposta de vocês, só a aula que vai ser diferente, que não vai ser a aula que está lá na agenda, mas sem a correção de prova, tá certo? Então não se preocupe quanto a isso. Não é porque, mas tia Juliana, não tem na agenda a aula, então a aula não é igual, então eu não vou fazer a agenda? Não, faça a agenda, a atividade proposta é para fazer sim, viu? Então vamos fazer a correçãozinha de vocês. A conta de vocês ficou um conteúdo bem interessante, eu dividi bem legal, coloquei a Revolução Francesa, as revoltas que a gente estudou, né? Então foi bem tranquilinha a prova de vocês, foi bem dividida. Primeira questão, deixa eu só colocar aqui o ponteiro. Primeira questão, a charge da época reproduzida abaixo retrata o jogo de relações sociais na França pré-revolucionária, antes da Revolução. A esse respeito, é correto afirmar que... Então, a gente analisa aqui essa imagem, a imagem que foi analisada também já em aula, mas que eu quis trazer também na prova de vocês. Então, a gente tem o primeiro estado, representando a igreja, gordinho, bochechinha vermelhinha, com crucifixo de boa na lagoa, né? E aí, logo atrás, a gente vê a nobreza, muito bem vestida, né? Com a espada. E o terceiro estado, com aspecto cansado. O terceiro estado representado por esse senhor aqui, ó. O rostinho dele cansado, as roupinhas aqui, ó, a meinhazinha rasgada, curvado, sustentando o primeiro e o segundo. A gente lembra que esse primeiro e segundo estado, essa pirâmide, né? Que eu não sei desenhar, mas eu fiz errado, né? Porque essa primeira aqui, essas duas pirâmides, esses dois estados, eles somam aproximadamente 3% da população, quando todo o resto aqui soma aí em média 97% da população, ou seja, 97% da população tinha esse aspecto cansado, fadigado, exausto de trabalhar para sustentar esses 3%. Essa era a visão, o contexto da França antes da sua revolução, em 1789. Então vamos para cá. A França era estruturada em uma sociedade estamental dividida em três estados, sendo o terceiro estado composto desde a alta burguesia até as camadas populares, decidido sobre estas todas as atribuições. Perfeito. Então, o terceiro estado, o que não era primeiro e não era segundo, era terceiro. Ô, Juliana, que óbvio. É óbvio, bem óbvio mesmo. Então, não fazia parte do primeiro nem do segundo, era terceiro, ou seja, era grande parte da população estava inserida no terceiro estado, né? Então, não temos dúvida em relação a isso. Também não temos nenhuma dúvida que esse terceiro estado trabalhava rios e horrores para sustentar os privilégios do primeiro e o segundo estado, né? Então, sem sombra de dúvida, é o item correto. Item B. Apesar da França ter uma sociedade dividida em estamentos, não havia conflito entre as classes. Meu povo, por favor, né? Obviamente que havia conflitos. O povo permanecia obediente ao monarca, havendo respaldo da igreja doutrinal dos seus fiéis a submeter à vontade de Deus, que apoiava uma estrutura social hierarquizada. Gente, a obediência ao monarca, a monarquia, nesse contexto de revolução, vai ser bastante enfraquecida. Então, essa fiquei em questão. O povo que formava o primeiro estado, o povo não formava o primeiro estado. Quem formava o primeiro estado, basicamente, era o clero. A estrutura social francesa denunciava ser a divisão de ordens correspondente à realidade existente no país, no qual o indivíduo poderia ascender socialmente. Ascender socialmente é que ele podia nascer pobre e ficar rico. Podia na sociedade antes da Revolução Francesa? Obviamente que não. Nasceu pobre, morre pobre. Sociedade estamental é isso, né?
Então você não sobe nem desce socialmente. Na nossa sociedade nos dias de hoje podemos fazer isso. Nasceu pobre pode ficar rico. Como também nascer rico pode ficar pobre. Na sociedade pré-revolucionária se caracterizava por isso, o caráter estamental. Segunda questão. A Revolução Francesa é um marco histórico no Ocidente por quê? Vou logo explicando. É um marco histórico pela sua universalização do que era defendido: liberdade, igualdade, fraternidade. Então esses princípios que estavam presentes, né, no documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e ela é um marco para a história da humanidade no sentido de ser um documento de inspiração também para todas as lutas e causas de emancipação política. Então, inaugurou a era das perseguições políticas, não, adotou e generalizou um novo calendário, propôs o universalismo dos direitos humanos, o universalismo, ou seja, o que foi defendido lá na França não ficou lá na França, tornou-se presente na luta por direitos humanos no mundo, né? E defendeu o fortalecimento da monarquia, não. Foi a primeira revolução a instituir o Estado de Direito. A gente destaca como importante é a questão da universalização. Por isso que a gente estuda a Revolução Francesa e o fato que acontece na França a gente estuda aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, justamente por isso, por ser um movimento de influência para outras tantas nações da época, importante também nesse sentido. Considerando que as suas ideias, o debate que foi feito, acho que no MIT, sobre as mulheres, né, que aproveitaram da liberdade, igualdade e fraternidade e foram deixadas de lado. Mas que nós fizemos a discussão, o debate falando sobre ela, sobre a importância das mulheres também nesse contexto. Terceira, identifica o episódio da conjuntura internacional que influenciou em agosto de 1791 no Haiti o levante contra a dominação dos franceses. Justifique sua resposta. O que foi de influência forte para o Haiti foi a própria Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que a França metrópole e Haiti colônia. Então, o Haiti, como colônia da França, viu: oxe, se lá deu certo esse negócio de revolução, liberdade e igualdade, por que nós estamos aqui sendo explorados e sendo controlados pela França? Então, o que acontece na França vai servir também de influência para o Haiti, para sua colônia, e vai ser um movimento aí, negros escravos e negros libertos no Haiti vão lutar pela sua independência. Quarta questão. Aponte a característica que distingue o processo de independência do Haiti das outras colônias americanas e um reflexo dessas características sobre as elites brasileiras da primeira metade do século XIX. Gente, é o seguinte, o que aconteceu no Haiti foi algo que serviu de influência também para as outras colônias. Se a experiência, e era o que fazia com que as elites brancas tivessem muito medo que a experiência que aconteceu no Haiti ela fosse vivida, reproduzidas em outras colônias. Colônias, por exemplo, aqui no Brasil, que grande parte da mão de obra era africana. Então, essa rebelião negra contra e a favor da independência, ela fazia com que essas grandes elites brancas tivessem medo, esse movimento. E aí, por isso a grande importância de trabalharmos e de compreendermos da importância do valor que tem os levantes históricos, a luta pelo direito, o reconhecimento do direito, porque não foram direitos dados, foram direitos conquistados a duras penas, lavadas, né, muitas vezes por sangue. Então é interessante que a gente reconheça essa importância, esse significado histórico. Quinta questão. A declaração... É a quinta? Resolvi. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa, 26 de agosto de 1789, visava romper a Declaração da Independência, por esta não ter negado a escravidão, recuperar as ideias cristãs da liberdade e igualdade sugeridos
na época medieval e esquecidos na era moderna. Na era moderna não foram esquecidos, né? Estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governantes, acabar com a desigualdade social, assinalar os princípios que, inspirados no iluminismo, iriam fundar a nova Constituição Francesa. Esses princípios de busca de liberdade, principalmente a liberdade em relação à política, em liberdade à condição humana, o ser humano enquanto uma potencialidade individual. Então, se foram ideias, uso da razão, principalmente, e não nas ideias de justificativa dada pela igreja, como a própria crítica feita à monarquia, foram sim de influência muito forte das ideias iluministas, dos teóricos iluministas, principalmente os questionamentos da monarquia, das influências da justificativa que é dada à divindade dos reis. Então, que a monarquia, que também passou a ser enfraquecida com o processo revolucionário na França. Então, sobre tudo isso, a gente vai entender que o iluminismo é um movimento que influencia. E aí é interessante que a gente sempre tenha conhecimento que um movimento histórico ele influencia no outro, para entendermos que a história é um processo, ela não se faz da noite para o dia, e ninguém surge ninguém acorda revolucionário. Fui dormir alienado e acordei totalmente revolucionário. Isso não acontece. Então, esse processo revolucionário das nações e colônias, enfim, potências, elas acontecem com um processo. As pessoas elas vão se instruindo, elas vão se formando, vão amadurecendo essas questões e colocando em prática nas suas lutas. Sexta questão. A Guerra dos 7 Anos conferiu à Inglaterra a condição de principal potência marítima da Europa. Esse conflito possibilitou a recuperação econômica da Inglaterra? Não, né? A Guerra dos 7 Anos é uma guerra entre a França e a Inglaterra. E nessa guerra lembramos claramente que toda guerra ela depende muito de poder econômico, há um gasto a vida humana, muita gente morre em guerras, obviamente. Há um gasto econômico também muito grande. Então a guerra ela não recuperou, não houve a recuperação, mas para a Inglaterra houve os gastos. Foi uma guerra travada pelas potências imperiais, tendo desdobramentos nos territórios americanos, sim, com certeza. Disputas pelas colônias do norte, da América do Norte. Então, o que é uma luta que acontece entre França e Inglaterra, mas que os resultados vão interferir nas colônias da América do Norte. Do decorrer da rivalidade, vou marcar logo aqui para não ter dúvida, né? Nossa, que feio. Vou marcar aqui do lado bonitinho assim. É feio do mesmo jeito, né? Mas vamos lá. Decorrer da rivalidade entre Inglaterra e Portugal, não, Inglaterra e França. Contou com excessiva participação dos africanos nas disputas. Então, essa característica principal dessa revolta são os seus enfrentamentos, aliás, não só a participação de escravos, mas a gente vai lembrar que é uma guerra que acontece com as consequências extremamente fortes, extremamente ligadas. As contas quem paga dessas guerras são as colônias. Então, nos territórios americanos. E tem B, item correto. Sétima questão. Agora sim, sétima, né? Lei britânica acirrava as divergências entre os colonos americanos e coroa inglesa, colocando a luta pela independência entre os objetivos dessas leis. Destacam-se aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias. Aumentar o consumo do chá, olha aí a lei do chá e do açúcar na colônia. Obrigar o uso dos selos, isso todo e qualquer documento na colônia tinha que ser selado nas correspondências. Aumentar a exportação da colônia, aumentar as exportações para que o aumento de exportação da colônia era a ideia de aumentar o poder econômico, e aumentar o poder econômico ajudava os interesses da Inglaterra. Então, o que acontece aí é o que nós estamos
Esse é o item correto, a gente lembra dessa controle, domínio das colônias e dessas estratégias para aumentar o lucro da Inglaterra. E lembrando também que essas leis, elas tiveram aí, foram as reivindicações sobre essas leis, tiveram manifestações contrárias a essas leis. A gente tem a festa do chá e a venda dos selos, que houve, né, as represálias contra essas atitudes, enfim, e que a intensificação da insatisfação dos colonos em relação a essas atitudes da coroa inglesa. Então, item correto, item B. 8ª questão. Nos movimentos denominados Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, de 1817. A professora não viu a Revolução Pernambucana, mas se você viu a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, respondendo sobre esses dois temas, dá certo, certo? Dá certo, foi porque eu esqueci de tirar. Mas identifique os setores neles envolvidos e os objetivos políticos que possuíam em comum. Que a Inconfidência Mineira, presença da elite, Conjuração Baiana, presença do setor mais da classe, os povos pobres também. E o que tinha em comum era que os dois estavam cansados, fadigados do controle da coroa portuguesa, da obrigatoriedade de pagar as altas taxas, mesmo sem ter condição de pagar esses impostos que tanto enfraqueciam a população. E então, movimentos que lutavam aí pela liberdade contra as imposições da coroa portuguesa. 9ª questão. Embora seja evidente a influência das ideias liberais europeias no movimento ocorrido no país desde os fins do século XVIII, não se deve superestimar sua importância. Analisando o movimento de 1789 e 1798 da Conjuração Baiana, percebe-se logo que no Brasil as ideias liberais teriam um significado mais restrito. Não se apoiaram nas mesmas bases, nem teriam exatamente a mesma função. Em termos das influências de modelos externos, qual a diferença se pode estabelecer entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Bom, o texto está falando que são dois movimentos que eles não têm a mesma base, definitivamente não tem a mesma base. A base da Conjuração Mineira é elite, e a base da Conjuração Baiana é o povo, a população. E vamos falar para as diferenças que se estabelece entre esses dois movimentos. A Inconfidência Mineira, ela tinha alguns tópicos, como a própria escravidão, que eles não chegaram num consenso. Então, era um movimento dividido, a Conjuração Mineira, porque alguns da Conjuração Mineira eram favoráveis à libertação dos escravos e outros, não, os donos de escravos, eles não eram favoráveis à abolição. Então, era uma questão que não era resolvida para eles, diferentemente da Conjuração Baiana, que contava com os escravos livres e escravos. Então, para eles, a questão da libertação dos escravos era uma pauta importante a ser defendida. Então, basicamente, a gente tem essa diferença na composição desses movimentos. Uma popular, um elitista, e eu especifiquei com a questão da escravidão também. Heróis são símbolos poderosos. Encarnações de ideias e aspirações são, por isso, instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos ao serviço da legitimação dos regimes políticos. Os candidatos a heróis não tinham, eles também, profundidade histórica, não tinham estatura exigida para o papel, não pertenciam ao movimento da propaganda republicana, ativa desde 1870. A busca de um herói para a República acabou tendo êxito, onde não imaginavam muitos dos participantes da proclamação. O livrinho aí de José Murilo de Carvalho, maravilhoso, A Formação das Almas, amava esse livro. Falava sobre a República, fala sobre a República, né? Processo de proclamação da República no Brasil. E ele vem falando da figura do Tiradentes, basicamente, da construção de um herói. Para que construir um herói? É necessário construir um herói.
Essa questão é uma questão muito boa de se entender, de se estudar, porque eles pegaram a figura do Tiradentes, que eu quero que vocês... Eu expliquei bastante, eu quero que... Meu interesse é de solidificar esse conhecimento de vocês, da necessidade de construir um herói. Então, Tiradentes é conhecido, né? Tá no calendário, no nosso calendário de feriados no ano. E o Tiradentes ele foi feito de um herói nacional, mas a gente tem sempre que ter consciência que o Tiradentes ele lutou sim pela causa de independência, mas de Minas Gerais. Então ele foi feito um herói nacional, lembrando que as lutas dele eram luta regional. Então a necessidade de fazer um símbolo para um símbolo de herói para que acontecesse basicamente a aproximação do povo e desse símbolo, para que se acreditasse, se aproximasse das ideias republicanas. Então é algo que acontece para atingir esse objetivo. Então a gente coloca aí o Tiradentes, o militar e republicano, transformado em Mártir, aquele que morreu por um ideal, cuja morte passou a ser associada ao sacrifício de Jesus. Por isso a sua figura que foi desenhada, a sua figura que é criada nos livros, como o barbudo, né? A morte dele bem parecida aí com Jesus Cristo. Ele não foi algo construído. Como tudo na história, a gente tem que pensar por que Tiradentes foi feito parecido à imagem de Jesus Cristo, qual é o intuito da construção dessa imagem, enfim. Sempre fazer esses questionamentos é importante. Meus queridos, a gente encerra por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Espero que vocês tenham feito uma boa prova, tenham tido bons resultados também, tá? Até logo, fiquem bem.